prevenção cirúrgica, ninguém pode dizer que há 100% de certeza que existe uma área imponderável, assim que ninguém pode prever, também está presente nesse tipo de cirurgia. Então, alguns tribunais, alguns desembargadores, juízes de alçada, que no Paraná, é o Tribunal de Alçada que tem essa demanda que envolve a responsabilidade de médico. Das 8 câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Paraná, apenas uma ainda mantém o entendimento de que a competência é do Tribunal de Justiça e não do Alçada. O raciocínio é o seguinte, para se estabelecer a competência. Como o Tribunal de Alçada, pela Constituição Estadual, trata todos os recursos relativos à locação são da competência do Alçada, e como esse contrato se estabelece entre o médico e o paciente, é considerado, dentre outras classificações, mas aquela que reúne o sufrágio majoritário da doutrina, é que esse contrato é um contrato de locação de serviço. E como locação de serviço é espécie do gênero de locação, o nosso Tribunal de Justiça, e os grupos de câmara na Tribunal de Justiça, têm entendido que a competência do Alçada e não é do Alçada. Com exceção, então, por exemplo, essa Câmara que decide de modo discretônico, os desembargadores entendem o seguinte, que quando a Constituição diz competência é impulsar o Alçada, execução de título extrajudicial e ações corretas. Então, tudo que é feito a execução de título extrajudicial é competência do Alçada, porque ações corretas. Só que o local da locação não diz ações corretas. Então, seria a locação somente a locação devida pela lei de dignidade, a 8% da lei de dignidade. Então, mas de qualquer forma, aqui no Paraná, é o Tribunal de Alçada que tem julgado a grande maioria dessas demandas indenizatórias que envolvem a atividade médica. E até mesmo, aqui no nosso Tribunal de Alçada, já existe uma fissura. Um e outro juiz tem entendido que também na cirurgia plástica não há uma vinculação absoluta. E o raciocínio dos tribunais é o seguinte: não havia necessidade da cirurgia. A partir do momento que o médico admitiu essa intervenção, ele se comprometeu a melhorar a estética do paciente ou da paciente. Nunca piorar. Se ele piorou, não importa se nós vamos identificar um ou não, que ele puder cirurgia. Ele responde pelo mau resultado que ele obteve. Só um problema médico. Esse entendimento, na doutrina, até mesmo aqui no Brasil, já de maneira bastante consistente, a doutrina tem mudado. Ainda os tribunais não. Há formas de exercício, mas essa divisão das obrigações, entre obrigação de meios e de resultado, aplicando a todas, quase todas as especialidades médicas, esse conceito de obrigação de meios. O médico vincula a obtenção, ou melhor, não se vincula a obtenção do resultado, mas simplesmente a entidade do corpo para a obtenção da cura. Isso ainda prevalece aqui na nossa doutrina. Mas vamos admitir que, efetivamente, há um movimento consistente no sentido de se mudar esse pensamento, mas por hora, os dois não têm dúvida. Quando se trata de obrigação médica, a obrigação é obrigação, preponderantemente obrigação de direito. Essa é a pergunta que estão feitas, aí você tem o passado mencionado, cirurgia plástica interna, radiologia, então alguém que médico na radiológica, quando há categoricamente o médico partido, que é um determinado resultado, indica o resultado, se esse resultado é falso, ele responde pela falsidade do resultado, pelas consequências que advêm daquele resultado falso. Toda a questão da hematologia é uma questão bastante complexa, tratando de medicina, se há qualquer problema no sangue contaminado, não se discute, responde quem forneceu o sangue, e daí sim se aplica não só o Código de Defesa do Consumidor, mas se aplica também a legislação, que é bastante rigorosa, pertinente à manipulação, a esse manejo do sangue humano, do derivado. Então, veja, você vai perguntar, mas por que nós estamos começando a falar de obrigações de meios e obrigações de resultados? Porque o grande conflito que se desdobra
a partir dessa constatação, é o ônus da prova. Então, nas obrigações de lei, o ônus da prova inclui a vítima. Então, é a vítima quem deve provar a culpa do médico. Mas no vestido ontem, estava um frio lá, hoje é um calor muito gostoso, só que eu já fiquei vendo lá um campo ampliado. Mas tem não, o grande problema é o seguinte: todo mundo diz, então lá, como se prova essa saúde? Nós, juízes, os advogados, promotores, ainda ontem, lá no Tribunal de Justiça, tivemos um caso de um médico que uma criança, um mês e meio, recém-nascida, numa hérnia, e o médico fez cirurgia e acabou perfurando o intestino da criança. A criança, um mês e meio, teve uma septicemia, foi atendida por um outro médico no centro maior e morreu com só aquela infecção generalizada. Então, como se prova que o médico foi impedido, imprudente ou deficiente? Por exemplo, o ponto, como se trata de uma prova técnica, e o juiz é lei de medicina, ele não está uma perícia, nem quer uma perícia. Aí começa a complicação. Eu estou dizendo, não, perícia é outro médico. Ele vai indicar de maneira clara que o seu colega agiu comportamento e, portanto, perdão, por ter sentido ao juiz para responder do outro médico. Não só dizer, questão da perícia é algo que, principalmente em centros menores, às vezes é muito difícil encontrar o perícia. E uma delas é a garantia. As demandas judiciais se ganham, se quebram, no contexto probatório. A prova determina a vitória dela. Então, só dizer a importância da prova nesse tipo de ação, nessa demanda legislatória envolvendo a atividade médica, como também em qualquer outra demanda legislatória, como nós temos matéria preponderantemente prática, temos que provar. E, como eu disse ao senhor, esse ônus da prova inclui a vítima. E veja, a vítima também leiga em medicina, quando ela poderia fazer essa prova. Na verdade, essa questão do corporativismo médico está diminuindo no governo. Os médicos hoje também há um número muito grande de médicos. No Brasil existem hoje 101 faculdades de medicina e mais de 26 com processo sobre a mesma do ministro para autorização de funcionamento. Então, eu sou capaz de dizer aos senhores que até o final do ano teremos ali mais uma 26 faculdades. São 9.000% de 87 vagas por ano. Só que existem algumas faculdades na universidade já estiveram a autorização para ampliar esse número de vagas. O Brasil, na América do Sul, disparadamente, é o país que detém o maior número de escolas médicas. Algumas nós somos forçados a pedir sem nenhuma estrutura. E o grande problema é que o profissional formado na escola, ele não é disposto para ter de nós, o paciente. Então, vamos passear aí no fim do mundo, está no médico dele. Então, vou dizer no médico. Na verdade, a situação é complicada. E os próprios médicos sem interesse têm excluído, purgar do seu meio, esses maus médicos. Eles são responsáveis, o grande problema que nós também temos que admitir, eu posso dizer com absoluta tranquilidade, pela contratação que eu faço aí pelo primo, dos estudantes, e no contato, o número de médicos responsáveis é muito pequeno. É que no Brasil nós temos um número enorme de atendimentos médicos. Então, só para ter uma ideia, só de cirurgia cardíaca e esse cateterismo, esse tipo de exame invasivo, são 125 mil por ano. Então, na realidade, nós temos um número muito grande de atendimentos. É óbvio, cirurgia, de médicos, e nesse contexto, até que o número de demandas obrigatórias não é tão expressivo. Agora, o Brasil é o 125º país do mundo em índices de saúde, da atenção à saúde. Nós perdemos, por exemplo, o Paraguai. E o primeiro país do mundo de atenção à saúde é a França. E o senhor dizer qual é o resultado concreto disso. A longevidade do francês vai a 82 anos e meio. Em média,
o pessoal tem uma expectativa de vida de até 82 anos. A nossa, principalmente no sul do Brasil, tem crescido a nossa expectativa. Mas a sociedade muito bem, nós, para efeito de fixação de pensionamento, até 75, a expectativa de sobrevivência do brasileiro. E o Rio Grande do Sul já andou ficando em 70. Então, vejam bem, essas questões todas, voltando à questão do TI, acabam interferindo. Só que hoje, Conselho Regional de Medicina, faculdade de medicina, faculdade pública, já colocam as posições do jurídico para a avaliação o perito, que vai atuar de maneira o mais possível, ou a maneira mais possível, que vem na produção da prova. É complicado. Agora, o juiz também, ele não está adscrito ao laudo especial. Ele pode julgar até mesmo contra o laudo. Às vezes, questão que aparece de volta e meia. A preservação da prova de matéria de atendimento médico. No final do ano passado, aí quase no ano passado, ano novo, uma moça, de cima, eram 13 irmãos, e o pai necessitava de transplante de fígado. E as 3 irmãs submeteram aquele exame para ver quem teria compatibilidade com o pai, e as 3 poderiam doar a parte do fígado, que depois regenera, para o pai. Só que o mais velho, por entendimento, era enfermeira e também solteiro, casado, ela falou, quem vai doar o filho sou eu. E efetivamente doou o filho do pai. Houve rejeição da doação. O pai morreu. E dali 3 dias também a filha morreu. Um fato absolutamente inusitado, de matéria de transplante, o que a gente vê com a frequência é o receptor, por motivo por outro, rejeitando, infectando, acabar correndo. Nesse caso também a doadora correu. E o juiz, qual era nós, o telefonou de tudo, o que eu faço para tratar com ela? Tio da moça. A mulher dele tira. Olha, aí a única possibilidade do resultado é uma produção de de prova. Porque o que vai acontecer? Essa moça vai ser enterrada, mesmo que eventualmente no público, de 3 meses, 4, se faça uma estimação, já manteremos aquela mesma dividida da prova. Aí é a única maneira de verificar qual foi a real causa agora, em vez a todas essas suspeitas que a família alimenta, é a produção desse fato. E, geralmente, qualquer juiz explique essa necessidade, ele vai conferir, vai determinar com a máxima urgência que o hospital, o médico, indique assistente técnico e vão se ajudar a fazer isso. Mas é óbvio, por hora, essa moça tem que ficar no Instituto Médico Legal, aguardando a realização da experiência, para só depois ocorrer o sepultamento. Eu pergunto ao senhor, a família concordou? Evidentemente, ninguém aconteceu, estava. Mas, Oliveira, a prova é complicada, a prova complexa. Essa prova, o ideal seria antecipar a prova, mas nem sempre isso é possível e nem sempre isso é desejado pela própria família, mesmo que aquela situação esteja envolta em ponderosas dúvidas. Ninguém sabe efetivamente qual teria sido a prova. Os Oliveira, de nós, operadores jurídicos, vamos ter que dar um caminhamento para a situação. Qual vai ser a maneira de provar? O que tem acontecido é o seguinte: em muitos países do mundo, tem que se abrandar essa distribuição do mundo da prova. Então, mesmo que se reconheça que a responsabilidade médica, a obrigação médica, caracteriza uma obrigação de médico, e o mundo da prova inclui ao autor ou seus familiares, a vítima, superior aos familiares da vítima. Algumas técnicas têm sido utilizadas para abrandar essa repartição, essa atribuição do encargo do valor. Uma delas é a prova de presunções. Na Itália, se admite muita presunção. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma cesariana, mulher, e aparece uma queimadura na perna da mulher. Por que queimou? Foi a placa do bisturi elétrico. Então, nem se pergunta sobre culpa ou sobre culpa. Basta isso, é a culpa de presunto.
Na realidade, essa culpa presumida, por vezes, nem se trata de inverter o homem na obra. Simplesmente, o juiz parte do pressuposto, esse indício